A TV Assembleia está hoje no Espaço Expo Minas, em Belo Horizonte, para levar até vocês informações do 38º Congresso Mineiro de Municípios. Minas Gerais é o estado com o maior número de municípios do país, são 853. E a Assembleia Legislativa, com parlamentares eleitos em todas as regiões, marca presença entre vereadores, prefeitos e outros gestores municipais para discutir os desafios das administrações locais, que são aquelas que lidam com o dia a dia dos cidadãos nas demandas mais urgentes e imediatas deles. O nosso entrevistado, o deputado Rodrigo Lopes, do União Brasil, conhece bem essa realidade, foi prefeito por 2 mandatos em Andradas, no sul de Minas. Bom dia, deputado. Bom dia a todos que nos acompanham. Uma alegria poder estar aqui nesse momento participando do 38º Congresso Mineiro de Municípios, promovido pela Associação Mineira de Municípios, e a Assembleia é sempre uma grande parceira, Já estive do outro lado como prefeito, hoje como deputado estadual participando desse momento importante. Deputado, o senhor também já foi diretor dentro da Associação Mineira de Municípios, essa entidade de 70 anos, que lida aí com esses desafios, das gestões municipais. O que o senhor pode dizer da sua experiência quando foi prefeito? Bom, primeiramente que o prefeito ele tem uma vida muito solitária no dia a dia das decisões, Diferente do parlamento, que nós temos um colegiado de outros parlamentares e que juntos nós conseguimos evoluir em pautas importantes e prioritárias, o prefeito ele tem a decisão solitária de executar esse processo. Eu sempre fui um militante de causas específicas, E o municipalismo é uma causa que é muito cara a mim. Assim que eu assumi a prefeitura no ano de 2013, eu já busquei esse trabalho junto à Associação Mineira de Municípios. Na época ainda com o presidente Antônio Andrada, depois Antônio Júlio, Gilvan Lacerda. Então eu permaneci durante todo esse tempo como diretor representando a região do sul de Minas e depois como secretário-geral da última diretoria da Associação Mineira. A MM teve um papel fundamental nos últimos anos, principalmente quando houve o confisco dos recursos por parte do governo do estado em torno do ano de 2017 e 2018. A associação ela foi diligente, ela foi ali ostensiva e nós conseguimos reverter essa situação e hoje os municípios têm uma condição melhor graças ao trabalho incansável da Associação Mineira de Municípios. Ainda falando sobre os desafios, Minas Gerais com essa quantidade imensa de municípios e realidades muito diferentes, como lidar com esse dia a dia mesmo, agora no papel de parlamentar? Qual seria essa função da Assembleia nesse diálogo com as prefeituras? Bom, primeiramente nós temos que dizer que Minas é uma síntese do Brasil. Nós tivemos em determinado momento, no mesmo período, mais de 200 municípios em situação de emergência ou calamidade por enchente e cerca de 200 municípios em situação de emergência ou calamidade por seca. Então a gente vê uma diversidade muito grande do nosso estado. A gente fala de municípios do sul, do norte, do Triângulo, da Zona da Mata, da região metropolitana e ao mesmo tempo do interior. E nós vemos o quê? Uma grande dificuldade em fazer, vamos dizer assim, a intermediação, porque são interesses diversos, necessidades diversas. Então, o nosso papel principal hoje no parlamento é o de ouvir essas pessoas, é o de ouvir esses municípios. E por isso a Assembleia tem retomado as audiências públicas itinerantes, uma grande possibilidade das comissões estarem mais próximas das realidades e com isso ter a sensibilidade de buscar solução para os problemas. Inclusive, deputado, o senhor preside a Frente Parlamentar em Defesa dos Municípios, E tem uma pauta que é bem moderna, digamos assim, que é das cidades inteligentes. O senhor está me dizendo que é um conceito que abrange muito mais do que o Wi-Fi e outras facilidades com as quais a gente já está acostumado. O que é esse conceito dentro da gestão pública? Bom, quando a gente olhava há 20 anos, nós não tínhamos ideia de que chegaríamos um momento onde discutiríamos
LED, onde discutiríamos Wi-Fi, onde discutiríamos conectividade. E nós chegamos nesse momento. No entanto, nós temos problemas seculares. O problema do esgoto, o problema das filas intermináveis das cirurgias. E a cidade inteligente, ela faz a concepção de todas as questões, não apenas da questão, vamos dizer assim, da tecnologia. A tecnologia é uma ferramenta, no entanto, ela não é em si a finalidade das cidades inteligentes. Para cumprirmos hoje o conceito de cidades inteligentes, nós precisamos cumprir os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, que são os 17 ODS, que nós vamos falar de uma cidade inteligente, de uma cidade criativa, de uma cidade sustentável. Esse é o desafio. Nós precisamos ter os planejamentos de longo prazo, nós precisamos ter os planos diretores em andamento, nós precisamos ter os planos setoriais de educação, de saúde, de saneamento, de meio ambiente conectados, e nós precisamos que eles se conversem. Nós não precisamos ter planos para cumprir uma legislação, nós precisamos ter planos que tenham metas de entrega de serviço para a população. Dentro disso, pensar desde das regras para a construção civil, né, o que se quer do futuro de uma cidade, tipo de atividade econômica, isso tudo também está alinhado dentro. Com certeza, isso tudo passa pelo planejamento, né? A primeira pergunta, quando a gente fala em cidades inteligentes, nós temos que nos perguntar qual a cidade que nós temos, e para isso a gente precisa de um diagnóstico. Depois nós precisamos dizer qual cidade que nós queremos. E nós temos que depois buscar qual o caminho que nós precisamos tomar para chegar à cidade que queremos. Bom, nós estamos vendo o deputado falando sobre essas questões de planejamento, porque ele tem formação em gestão pública e pela experiência também de ter sido prefeito por 2 mandatos em Andradas, no sul de Minas, ter participado da diretoria da Associação Mineira de Municípios por muito tempo, será um palestrante dentro de um evento que acontece ao mesmo tempo que o Congresso Mineiro de Municípios, que é o Congresso dos Vereadores do Estado. Exatamente. Sobre o que o senhor vai falar, deputado? Nós vamos falar sobre o desafio do papel do vereador dentro da gestão pública. E nós temos muitas vezes a imagem do município, do prefeito, a marcha dos prefeitos, o evento dos prefeitos, mas o município ele contempla um poder legislativo local, que é a Câmara Municipal, que ela legisla em assuntos de interesse local. E é muito importante que os nossos vereadores eles estejam cientes da sua responsabilidade, mais do que o papel de fiscalização, de verificar a condição das estradas, de verificar os serviços públicos. O vereador tem o papel de fazer todo o processo de planejamento. Eu costumo dizer o seguinte: o legislativo, ele pensa o futuro, o executivo executa o presente, o judiciário julga o passado. Então nós temos um cronograma temporal dos poderes e é importante que cada um saiba o seu papel. E as câmaras municipais, elas têm uma responsabilidade muito grande, porque é lá que se trata do IPTU, é lá que se trata do plano diretor, é lá que se trata do orçamento de como os recursos públicos dos municípios vão ser investidos. E como no município a disputa eleitoral ela é muito latente, muitas vezes as câmaras elas ficam na polarização política eleitoral e não cumprem o seu papel em defesa do cidadão que os elegeu. Então é importante, nós vamos debater isso amanhã, e eu, como deputado estadual, quero sempre ser um elo do diálogo entre o município e o Estado, do diálogo entre a Assembleia, as câmaras e as prefeituras de Minas Gerais. Eu estou conversando com o deputado Rodrigo Lopes, do União Brasil, que está no primeiro mandato na Assembleia Legislativa, já foi prefeito por 2 mandatos no sul de Minas. Tenho mais uma pergunta para fazer. No currículo dele também está a direção regional do SAMU. Quer dizer, o senhor está acostumado a dialogar, né? Porque enquanto estava nos municípios, dialogava também com a esfera federal, e agora está num local em que isso é primordial, né? Então, para a gente terminar, sua expectativa para esse mandato de parlamentar, e se quiser falar um pouquinho também da questão da saúde, que é a sua experiência, sobre uma legislação que a Assembleia aprovou ontem, que vai também facilitar os municípios, né,
com o investimento necessário à saúde. Com certeza. O modelo de SAMU que existe no Brasil é a grande prova de que os grandes problemas do nosso país, eles podem ser resolvidos de maneira regional. O SAMU do Sul de Minas, ele está sediado no município de Varginha e ele congrega 153 municípios, uma população de quase 3 milhões de habitantes, atendidos por uma única central de regulação. Então, a racionalidade dos recursos, um recurso que ele vem da União, do Estado e dos municípios. E como disse muitas vezes, a diferença do Executivo para o Legislativo é: o Executivo tem uma autonomia, embora tenha uma solidão nas decisões, o Legislativo precisa fazer uma construção de diálogo. Eu não estranhei o Parlamento, por quê? Porque ouvindo esses diálogos na AMM, nos consórcios, nas associações microrregionais, e com isso a gente conseguiu fazer a construção regional. Eu tenho uma expectativa muito grande para esse mandato. Eu vejo o nosso presidente com essa capacidade de disposição de diálogo fantástico. A Assembleia tem sido protagonista nesses 100 dias dessa legislatura. E o que eu quero dizer aqui é que o projeto de lei número 18 de 2023, aprovado ontem, do qual eu sou um dos coautores, ele vem desvincular os recursos da saúde que estavam já nas contas das prefeituras. E é importante destacar o quê? O recurso veio para comprar caneta, beleza, o município não pode comprar caneta, então ele não podia usar o dinheiro. Ou seja, esse dinheiro vai ficando parado, enquanto as pessoas com a necessidade da cirurgia, do exame, do atendimento específico não tinham esse atendimento. Quando o nosso presidente ele toma a iniciativa desse projeto de lei, nos dá a oportunidade de ser coautores desse projeto de lei, nós estamos dando aos prefeitos a possibilidade de fazer a movimentação desse recurso dentro da saúde, sem poder desvincular da saúde. Foi uma garantia dessa proposta, né? Exatamente. Sem ficar numa caixinha específica de A ou de B, mas para atender aquilo que de fato a nossa população precisa. Então isso é uma sensibilidade e eu ouso dizer que o PLC 18 de 2023 é o projeto mais importante que nós já votamos nessa legislatura até o presente momento. E eu tenho certeza que esses mais de 2 bilhões que estão nas contas das prefeituras vão melhorar muito a vida dos mineiros que vivem em todo o nosso estado, independente da região. Muito obrigada pela sua entrevista, deputado Rodrigo Lopes. A TV Assembleia continua para novas entrevistas no 38º Congresso Mineiro de Municípios. Nós voltamos a qualquer momento. TV Assembleia, política ao vivo, transparência no ar.